E para liderar aqui essa mesa redonda, nós trouxemos Gilberto de Freitas, que é diretor-geral do ITIE, Instituto de Tecnologia de Industrialização das Edificações, que mediará esse debate com a Giovana Zanfolin, que é arquiteta especialista nos sistemas construtivos de wood frame e steel frame, com formação nos Estados Unidos, e fundadora do escritório Zanfolin Arquitetura e da WSF Academy, que está nos representando lá na Batalha de Sistemas. Não é pouca coisa não, né, gente? Olha só, mais uma mulher forte aí no nosso mercado, representando o wood frame. E Alan Dias, engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia Mauá, com mais de 20 anos de experiência em estruturas de madeira, ganhador de 3 prêmios Talento da Gerdau e especialista em projetos, cálculos estruturais e montagem de grandes estruturas em madeiras. Alan é sócio e fundador da Timbal Estruturas. Uma salva de palmas para esse time aqui, galera! Muito obrigado pela participação de vocês. Queremos muito aprender mais sobre madeira engenheirada, entender todas as vantagens e desafios que essa construção oferece, além das oportunidades. Aproveitem o conteúdo, podem colocar os fones. Obrigada. Muito obrigado, Carol Siqueira, pela oportunidade. Obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês. Nós vamos fazer aqui uma atividade bastante lúdica. Espero aí que vocês consigam captar o máximo possível da experiência desses dois grandes profissionais. E aí eu peço, né, primeiro aqui para Giovana, fique à vontade, professor Alan Dias, fique à vontade, para que a gente possa aí conduzir o nosso bate-papo. Muito bem, para começar essa moderação, acho que em primeiro lugar seria interessante que a Giovana contasse um pouquinho sobre quem é ela, a mesma coisa para o professor Alan Dias. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gilberto de Freitas, sou diretor do ITIE. O ITIE é o Instituto de Tecnologias de Industrialização das Edificações. É o único instituto brasileiro dedicado à construção industrializada. Nós temos aí 12 anos de caminhada, é uma trajetória muito grande, com braços em tecnologia, educação e negócio. E aproveitando para falar sobre educação, para mim é uma grande satisfação, porque a Giovana é ex-aluna nossa de pós-graduação em Light Steel Frame, Wood Frame e SIP. E o professor Alan Dias é professor nosso lá na Inteligência Multiconstrutiva. Então aqui eu estou bem à vontade, né, com pessoas que eu conheço e que conheço também a trajetória, mas o público não conhece. Então, Giovana, conta um pouquinho para nós de quem é você, da sua trajetória, e depois eu passo a palavra para o professor Alan Dias. Boa tarde, pessoal. Espero que todos encontrem-se bem. Meu nome é Giovana Zanfolin, sou arquiteta e especialista nos sistemas de wood e steel frame, ex-aluna da pós-graduação dos sistemas construtivos de Light Steel Frame, Light Wood Frame e Painel SIP, com o professor Antônio. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje, falando sobre um sistema que eu sou apaixonada, que é o Wood Frame. Um pouco da minha história: eu morei nos Estados Unidos por 3 anos. Foi onde eu conheci o sistema, me apaixonei por ele, voltei para o Brasil em 2019. Abri, então, meu escritório, onde eu fazia projetos de arquitetura, engenharia civil e gestão e execução de obras dos sistemas de wood e de steel frame. Em 2022, eu tive o prazer de conhecer o Evaldo Tavares, que é meu sócio, está aí na palestra, com a construtora dele, a Executa Construções Tecnológicas. Nós nos unimos e, em 2024, nasceu a nossa escola, que é a WSF Academy, onde a gente ministra curso teórico e prático de wood e steel frame. Então, toda essa força das nossas 3 empresas fundaram hoje o que é o nosso grupo, que é o Grupo BER. Nós estamos com um stand ali, próximo à batalha, são 2 casinhas, uma de steel, outra de wood, para quem quiser ir lá para conhecer a gente, conversar um pouquinho mais. Estão todos bem-vindos a tomar um café. Agradecer a Carol pela oportunidade, não só de estarmos aqui, poder decorrer sobre o assunto. Para mim, eu estou muito lisonjeada de poder falar sobre o wood-frame no evento do Enix. Eu acompanho o Enix desde a primeira edição. Então, lá atrás era só steel frame e drywall. Hoje a gente está aqui com o wood-frame. É um processo
muito positivo para nós. Então, espero que vocês gostem da palestra e vamos lá. Obrigado, Giovana. Então, aqui tivemos aí a força, né, das mulheres no Light Wood Frame, uma pessoa que já construiu uma trajetória profissional. E agora o professor Alan Dias contando um pouquinho para vocês qual que é o papel dele hoje no mercado da madeira engenheirada. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Gi. Cara, eu vou contar um pouco da minha história, porque assim, eu sou engenheiro civil, me formei em 1998, e quem é que sai da faculdade assim, de engenharia e vai trabalhar com madeira, né? Ninguém, porque as próprias faculdades, as próprias universidades não têm muito ensino de madeira, muito mais, quem dirá, de madeira engenheirada, né? Que é esse termo que a gente escolheu aqui no Brasil para chamar o mass timber, que é a madeira colada. Então eu saí de lá, eu costumo dizer que assim, a madeira me escolheu, porque eu fui trabalhar com projetos, execuções de coisas pequenas de madeira, decks, pergolados, né? E aí, autodidata, eu fui estudando sozinho, pesquisando, com pessoas, obviamente, que sabem muito mais do que eu. E ao longo da minha jornada, eu trabalhei em alguns escritórios como calculista estrutural de estruturas de madeira, né? O que ainda é um bicho raro aqui no Brasil, tem pouquíssimos, né? E em 2010 eu fundei a minha primeira empresa de estruturas de madeira, que chamava Carpinteria, tá? Que tem tudo a ver com madeira. E lá a gente fazia projetos e montagens de obras em madeira, obras pequenas. Pequenas casas, residências, ainda fazendo um pouco de pérgolas, decks, coisas pequenas com madeira que a gente, a gente chama de madeira serrada, tá? Isso em 2010. O que é madeira serrada, né? Madeira que a gente compra no mercado, vem da Amazônia, do Pará, né? Que são as madeiras de lei, né? IP, Cumaru, Jatobá, Itaúba, são as madeiras que a gente está acostumado a trabalhar. Só que começou a surgir um movimento fora do Brasil que é a madeira engenheirada, tá? Que é o mass timber. E aí a minha empresa, que na época era Carpinteria, começou também a mudar e começou também a trabalhar com esse tipo de madeira de alguns pequenos fabricantes aqui no Brasil, que começaram a surgir também nessa época, tá? E aí em 2021 veio a grande virada, né? A gente fez um rebranding na Carpinteria e viramos Timbal, tá? Que é o nome da minha empresa hoje. Eu precisava na época de pessoas também que pudessem estar do meu lado para poder fazer com que a gente fosse além na madeira engenheirada. Então a gente criou a Timbal, que na verdade Tim quer dizer Tim de timber, que é madeira em inglês, e Bau é construção em alemão, tá? Então a gente veio nessa trajetória até hoje, e é engraçado que o Gilberto me chama de professor e realmente eu adoro dar aula, né? Eu devo lançar também o meu curso logo mais aí. Eu fico empolgado com essas palestras das mídias sociais, que eu fico pensando, nossa, eu estou muito atrás, eu tenho que fazer. Né? Eles botam uma pilha na gente, enfim. A madeira me escolheu, a madeira é minha vida, e eu cresci num lar assim, onde meu pai fazia móveis, e eu nunca ia imaginar que eu ia trabalhar com o tipo de madeira que a gente tem hoje, que é a tal da madeira engenheirada, né, Gilberto? Que hoje a gente consegue até construir prédios com esse tipo de estrutura. Muito obrigado. Então, pessoal, temos aqui uma arquiteta, temos aqui um engenheiro, dois profissionais aí da construção civil que escolheram um caminho ligado a estruturas de madeira. Mas vamos lá, pessoal. De que estruturas nós estamos falando? O painel é sobre light wood frame, e o painel fala também sobre madeira engenheirada. Quando a gente pensa em light wood frame, nós temos que pensar o seguinte: aonde começou isso? Começou lá na América do Norte, num processo da colonização dos ingleses, aonde eles recorreram à produção de estruturas leves para ter o quê? Produtividade. Então, eu costumo dizer que a mãe da inovação é a necessidade.
Então, os ingleses que estavam acostumados a trabalhar com alvenaria, para poder avançar na ocupação do solo, lá na América do Norte, recorreram à disponibilidade da madeira serrada. E aí nasce, né, um primeiro método moderno de construção, o Light Wood Frame. Por que o primeiro método moderno? Porque nasce na primeira Revolução Industrial. Então, é uma revolução industrial. Nós estamos falando dos primórdios da industrialização, para que eu possa produzir uma edificação mais rápida. Esse era o mote. A necessidade era como construir mais rápido com mão de obra disponível. Muitas vezes era o pai, o filho adolescente, o colega, montando lá a sua edificação. E essa edificação ela é baseada em painéis. Eu faço vários painéis e reúno eles. E aí vem a lógica da produtividade. Então, eu vou perguntar primeiro para a Giovana, que está aí trabalhando com o Light Wood Frame. Como tem sido, Giovana, né, num país que nós temos aí a cultura da alvenaria, porém, necessidade grande agora de ter uma edificação mais rápida, mais sustentável, mais ágil, né, mais eficiente. Como tem sido aí o seu desafio para poder trazer o público e ele ganhar interesse por esse método moderno que nasceu lá na América do Norte, mas começa aí a avançar no Brasil? Como é que tem sido aí o dia a dia? Como que você percebe a evolução na relação com o cliente, nas dúvidas comuns que os arquitetos e os engenheiros têm quanto a esse sistema construtivo? Olha, eu acho que a palavra que mais resume isso seria desafiador. Porque o cliente, quando ele chega até a gente, ele já vem com uma ideia do que ele quer. Ele quer um sistema construtivo mais rápido. Aí ele se depara com um Light Steel Frame e com Light Wood Frame. Quando ele parte para o Light Steel Frame, ou ele já vem para o Light Steel Frame, eu tento apresentar para ele a possibilidade também do Light Wood Frame. E por que isso, né? Quando a gente fala em Light Wood Frame, a gente está falando em sustentabilidade ao pé da letra. Porque a madeira, ela é renovável. Então, o que acontece? Eu consigo, durante o ciclo de vida da madeira, que é o tempo mínimo aí para eu poder cortá-la para produzir uma casa, são 15 anos de vida. Então, durante esse tempo dela, ela está fazendo a fotossíntese dela. A fotossíntese dela nada mais é que tirar o gás carbônico do meio ambiente e transformar em oxigênio. Gente, isso daqui é uma conta aproximada que eu vou falar para vocês, tá? Então, a cada metro quadrado construído, em wood frame, a gente utiliza aproximadamente 1 metro cúbico de madeira. 1 metro cúbico de madeira significa que a gente vai resgatar cerca de 1 tonelada de CO2 e transformar em oxigênio. Isso, trazendo para a nossa realidade hoje, onde a gente precisa, isso são dados reais que eu estou passando para vocês, a gente precisa de 1,5 planeta para bancar o planeta que a gente vive, é muito sério. Então, eu tento sempre trazer esse olhar para o cliente. Só que aí, Gilberto, eu sempre acabo esbarrando em vários questionamentos, e questionamentos que afetam consideravelmente a resistência da madeira. O primeiro deles é o cupim. Tá, eu vou construir uma casa de madeira e se um cupim atacar a minha casa? Porque eu moro numa região que tem muita formiga, tem muito cupim, eu tenho medo de dar bicho. Aí a gente tem que explicar que é uma madeira tratada, autoclavada, é um pinus diferenciado, a gente não está falando em caibro de obra, a gente está falando numa madeira selecionada para construção civil. Então, é uma madeira com menos nós, seleção de nós de gravata. Então, assim, a gente trabalha com uma madeira selecionada para esse tipo de construção. A gente não vai ali na serraria, pega a mesma madeira que compra para a caixaria da fundação e manda cortar o montante para o pinus e trata. Não é isso, é uma madeira específica para esse sistema. Outro questionamento que é muito forte é a questão de vento. Porque o que vem na mente das pessoas? A casa dos 3 porquinhos. É sempre isso. Qual casa que ficou firme no chão? A casa de alvenaria. Casa de madeira voou. E não é essa a realidade. Nós trabalhamos com um sistema de distribuição de cargas lineares. Quando a gente fala em distribuição de cargas lineares, eu estou falando todo um processo para que essa parede possa receber a carga,
para não sofrer a ação de momento, receber essa carga, dissipar para as paredes, dissipar para o solo, onde a gente tem parafusos e conectores metálicos que vão segurar e dar essa resistência para a casa. Então, é um sistema, não é uma casa de madeira. Porque as pessoas olham e falam, não vou construir uma casa de madeira. Lembrando aquela imagem das casas com madeira antiga, não tratada, e que ainda estão muito bem obrigado ali pelo tempo. Então, Giovana, nós estamos falando de uma casa que tem a sua principal estrutura em madeira. E madeira de reflorestamento. Então, não é a madeira da floresta tropical que foi derrubada. É da floresta plantada. E é uma madeira que passou por um beneficiamento e ganhou condições de entregar qualidade. E que a estética da edificação, ela pode ser a estética que o cliente almeja, o que ele deseja. Nós não estamos falando de um produto que vai ficar exótico. Pelo contrário, nós podemos deixar ele extremamente moderno. Então, é importante isso que você falou. Nós não estamos falando daquela casa de aduelas, de madeira, que muitas vezes o pessoal comprar para fazer casa de veraneio. É claro que nós podemos ter um revestimento de madeira, e é muito bonito, se quisermos. Mas nós estamos falando de um sistema construtivo moderno, que permite ter os mais diversificados acabamentos. E aí, eu fico feliz de ouvir isso, porque nós temos mais dúvidas quanto ao produto. Não mais tanta rejeição como a gente imaginava. Então, o pessoal está começando a ter dúvida. Então, assim, vale a pena fazer o investimento? Eu estou fazendo investimento num imóvel que é seguro, num imóvel que é durável. Então, que ótimo, muito bom. Agora vamos perguntar aqui para o nosso colega que vai transformar a madeira serrada num produto, né, de madeira reconstituída. Porque esse nome, né, madeira engenheirada, né, professor? Por que não é madeira arquitetada? Né? Por que a gente escolheu aí a madeira engenheirada? De onde vem essa questão de não ser a madeira serrada? E por que a gente precisa usar da madeira que foi recomposta? Onde que está a mágica? Né? O que traz de interessante a oportunidade da gente poder reconstruir a madeira numa peça mais tecnológica? Boa. Eu acho que, assim, só complementando um pouco o que a Giovana falou, é muito importante vocês saberem que o nosso sistema, que a gente trabalha hoje de wood frame, ou light wood frame, ou no meu caso, que é madeira engenheirada, é tudo normatizado. A gente não está fazendo isso porque a gente está inventando, tá? Existem normas de wood frame, e no meu caso, norma brasileira, NBR 7190, que regulamenta as estruturas de madeira. Ela é bem recente, né, de 2022, e principalmente para madeira engenheirada, como o Gilberto falou. Tá? Esse termo é um termo que a gente começou a usar aqui no Brasil, mas que lá fora o pessoal chama de mass timber, tá? Que se for traduzir seria madeira massiva, né, madeira usada de forma massiva. E o que é, por que ela é chamada engenheirada? Porque assim, aquela madeira que saiu da floresta plantada, né, como bem o Gilberto falou, o pessoal corta essas árvores, cultivam essas árvores, tem fazendas de árvores, e tem muita árvore no Brasil. A gente fica aqui na ideia de que não estamos desmatando as florestas, não é bem assim que funciona para floresta plantada, é cultivo mesmo, né? Então, a madeira sai de lá, passa por uma serraria, tá? Ela passa por uma pequena classificação nesse processo, aí ela vai para uma fábrica. Na hora que chega na fábrica, aí começa o engenheiramento da madeira, tá? Então ela chega na fábrica, tem uma classificação, os nós, os defeitos são tirados fora da madeira, aí ela vai para uma estufa, seca e depois vai para a colagem. Tem todo um processo para que isso aconteça da forma correta e normatizada, para que depois a gente tenha um produto de madeira engenheirada, que são pilares, vigas e lajes de madeira. Tá? Então, é por isso que ela é chamada engenheirada, porque tem toda uma engenharia por trás dela. E por que a gente prefere trabalhar com esse tipo de madeira? Exatamente por causa da estrutura metálica. Quando a gente faz a colagem da madeira, ela se torna um produto mais homogêneo. E quando ele é mais homogêneo, a gente consegue calcular ele de forma mais precisa.
Ou seja, eu tenho classes de classificação de madeira, como, por exemplo, a madeira engenheirada brasileira de pinos é um GL24H, que ele tem 24 MPa de resistência à flexão. Então, qualquer pessoa pode calcular essa estrutura usando essa grade de resistência. Aí você vai numa fábrica que produz essa madeira engenheirada nessa classe de resistência e usar no seu projeto. Tá? Então, isso não é uma coisa nova. Eu quero dizer também que a madeira engenheirada existe há séculos. Ela foi inventada por um alemão chamado Otto Hetzer, lá na Áustria, digamos assim, Áustria, Alemanha, em 1890. Tá? E no Brasil ela chegou em 1950, 55, no Rio Grande do Sul com a Esmara e aqui em São Paulo com a Laminarco. Tá? Então, não é uma tecnologia nova, a gente também não está reinventando a roda, pelo contrário, a madeira é o material que mais cresce no mundo em relação à construção civil, tá? Sendo que é um material que, assim, quando o homem saiu das cavernas, a primeira coisa que ele fez na vida foi construir uma casa de madeira, né? Maravilha, professor. Então, vamos lá. Aqui a Giovana, ela está falando de madeira serrada para fazer uma estrutura leve. É light wood frame, uma estrutura leve. Tem tudo a ver lá com o inglês, que tinha que fazer aquela casa dele rápida. Não podia ter uma estrutura pesada. Ele tinha lá um caminhão Munk? Ele tinha lá uma grua? Ele tinha um guindaste? Não. Então, ele bolou fazer painéis para tornar isso mais rápido. Então, é um sistema painelizado. Enquanto a alvenaria é um sistema unitizado, que eu tenho que juntar pedacinhos, os métodos modernos são baseados, quando sistemas construtivos, em painéis. E o light wood frame é a parte leve. Se o light wood frame, com madeira serrada, quisesse fazer algo muito mais robusto, teria que esperar anos e anos para que aquela árvore crescesse. Porque eu tinha que tirar da natureza uma peça. E ela ia ficar muito pesada. Aí entra aqui o nosso colega, que vai pegar a madeira e vai transformá-la numa peça mais pesada, para fazer um painel mais robusto, para fazer um pilar mais robusto, para fazer uma viga. Então, veja, um vai ajudar muito a produzir uma estrutura mais robusta, o outro está fazendo uma estrutura mais leve, mas ambos podem trabalhar reunidos. Os dois podem trabalhar de mãos dadas aí, a estrutura leve com a estrutura de maior robustez. Então, Giovana, pensando agora, não mais só na estrutura, a gente começar a olhar agora o light wood framing como um sistema, qual tem sido aí o desafio seu para incorporar nessa estrutura leve de madeira os acabamentos? Porque agora você tem aí uma cadeia produtiva que vem ano a ano ganhando mais estrutura. São novos players, mais fornecedores. Está ficando mais fácil? O que você tem achado? Está ficando mais fácil encontrar o fornecedor de um revestimento interno, de um revestimento externo, de um isolamento termoacústico? O Brasil é um país muito grande. Nós temos um desafio logístico enorme. Mas como é que você tem visto isso? Está ficando mais fácil conseguir a matéria-prima, conseguir os materiais para entregar uma edificação? Com certeza, Gilberto. Quando eu comecei em 2019, era muito difícil a gente conseguir encontrar fornecedores e produtos adequados para o sistema. Madeira, na época que eu comecei, a madeira selecionada, eu tinha um fornecedor no Rio Grande do Sul. Hoje, nós podemos contar tranquilamente com 3 boas empresas que produzem. E está vindo mais empresas. A mesma coisa para os conectores, pregos específicos que a gente utiliza, porque, como o Alan falou, é tudo embasado em normas. A gente não está criando nada da nossa cabeça. E antes dessa norma, teve da Tex. Então, só que até tudo isso surgir e a gente conseguir padronizar, levou um tempo. O light wood frame mesmo, a primeira casa que eu fiz, ainda não tinha prego em coil, em rolo, que é o que a gente usa no pregador pneumático, tratado. Então, a gente, hoje, nós já temos aí 3 empresas também de boa qualidade que entregam esse mesmo produto. Então, com a busca, né, a oferta e a procura, o aumento da oferta e da procura está facilitando muito a nossa vida. E não só em preço, em qualidade também. Então,
tem melhorado muito, com certeza, mesmo para revestimentos externos, internos, toda a variedade. Então tem gente ganhando dinheiro com isso. Se está aparecendo cada vez mais fornecedor, né? Então é porque tem gente que está ganhando dinheiro com isso. Então o Light Wood Frame está ganhando um pouco mais de escala. Nós não podemos esquecer aqui também que tem as empresas que já produzem Light Wood Frame em produção em massa. Empresas que produzem habitação social. Nós temos uma presença bem grande, né, nesse mercado já de players que estão painelizando industrialmente e, claro, se está surgindo no varejo, se está surgindo mais fornecedores, é porque ele está encontrando aonde entregar. Agora, vamos aqui com o professor Alan Dias. No caso da madeira engenheirada, no caso da madeira lamelada colada, do cross laminate timber, nós já estamos falando agora de produtos mais ousados. Vamos falar de coisa agora mais ousada. Se a peça é mais robusta, se a peça resiste mais, é porque eu posso fazer algo além do wood frame. Então, o que eu posso fazer? E como é que está sendo num país como o nosso, a gente falar em produzir estruturas de madeira de grande porte? Boa. O nosso mercado da madeira engenheirada é bem pequenininho. A gente não atinge nem 0,5% do mercado de construção brasileira, né? Mas nós somos um grupo muito unido, né? É engraçado porque quando eu comecei com a madeira engenheirada em 2012, tinham apenas 2 fábricas no Brasil, né? Que era a Esmara no Rio Grande do Sul e a Ita aqui em São Paulo. De repente, hoje a gente tem mais de 10 fábricas também produzindo madeira engenheirada. Então, como o Gilbertinho falou, alguma coisa está acontecendo. O nosso mercado tem crescido mesmo, né? A gente tem colocado mais construções em madeira engenheirada no mercado e isso está sendo muito interessante, tá? Para vocês terem uma ideia, enquanto a gente está aqui conversando, batendo um papo, lá nos Estados Unidos, a gente tem mais de 4.000 prédios, construções em altura, de mais de 5 andares, sendo construído com madeira engenheirada, tá? Ainda vai demorar para a gente chegar nesse nível aqui no Brasil, mas veja bem, como eu disse, o nosso grupo agora tem uma associação que estava precisando, né? A Abracime, a Associação Brasileira da Construção Industrializada de Madeira Engenheirada, porque a gente está começando a crescer bastante, né? E isso faz com que vocês possam também acessar todo esse conhecimento, todas essas dúvidas que vocês podem ter sobre madeira, com acesso a nós, a todos os profissionais do mercado, e fazer com que esses... Eu não gosto de falar preconceito, porque o preconceito simplesmente é uma falta de informação que a pessoa tem, né? Então, a gente trazendo essa informação para vocês e colocando essa informação também de fontes confiáveis, vai dando também mais, digamos assim, confiança no sistema para que ele possa crescer mais no Brasil, né? Maravilha. Bom, então vocês viram que já dá para pensar em fazer prédio. Edifícios de múltiplos pavimentos com madeira engenheirada no Brasil. Isso já é uma realidade. Sobre os prédios, né, Gilberto? Olha só, a gente não tem muitos prédios de madeira ainda no Brasil, tá? A gente tem basicamente o que o Posato mostrou, que é a Dengo, a chocolateria, que tem 3 andares. A gente tem uma sede de uma grande empresa em Jundiaí sendo construída agora com 4 andares, tá? Mas o que eu quero dizer mais uma vez, tudo isso foi possível porque toda a nossa cadeia de madeira engenheirada também se uniu para que as normas pudessem fazer com que a gente tenha esses prédios, né? Há mais ou menos umas 4 semanas, um mês atrás, a gente teve um grande avanço para as estruturas de madeira que o Corpo de Bombeiros de São Paulo permitiu, né, com uma instrução técnica número 8, que a gente tenha prédios de madeira aqui na cidade. Então, isso para a gente assim, foi um grande avanço, porque a gente não estava conseguindo, né, aprovações diretas para tirar VCBs para estruturas de madeira, tá? Isso tudo quer dizer o quê? Que a madeira é resistente ao fogo,
por exemplo. Os bombeiros sabem disso, melhor do que a gente até. Então, eles soltaram essa instrução técnica permitindo que a gente tenha esses prédios de madeira. Então, realmente foi um grande avanço para o nosso grupo aqui pequeno de madeira engenheirada. Maravilha, professor. Bom, agora eu vou pedir para a Giovana que ela fale um pouco aí de considerações que ela faria para aqueles que estão ingressando nesse mercado. Tenho certeza aqui que muita gente vem para o Enix para buscar aí um norte, uma diretriz. Pô, eu estou tendo dificuldade para construir, estou tendo dificuldade para lançar um empreendimento, estou sentindo a dificuldade com escassez de mão de obra, estou sentindo dificuldade para poder atender o meu cliente. Então, assim, que mensagem você dedicaria aí ao pessoal que veio para cá, para que eles passem, né, a considerar se aprofundar mais no sistema construtivo Light Wood Frame? Bom, eu acho que o primeiro passo é você buscar entender e estudar sobre o sistema. Estudar as normativas, entender como que funciona. Não simplesmente, vou falar uma coisa simples aqui, mas tá, a madeira do wood-frame é tratada, ponto, é anti-cupim. Mas se aprofundar mais nisso, para que você possa entender, poxa, tá, mas como é feito o tratamento? Como que a madeira trata? Como que esse líquido entra nela? Para que você possa passar a segurança para o seu cliente do que você vende. Porque você precisa entender efetivamente sobre o sistema. Você não precisa ser uma pessoa especialista em madeira, que nem o Alan, mas você precisa entender como que funciona, como que trabalha, como que é feito o tratamento, para que você possa passar essa segurança para o seu cliente. Então, eu acho que estudar sobre isso é um primeiro passo para você começar a ingressar nesse mundo. Entender como funciona, ir atrás de fornecedores, ir para uma indústria madeireira, ver um tratamento. Eu acho que tudo isso é muito importante para quem está começando, começar a abrir o horizonte e entender melhor como que funciona a madeira em si. Tá ótimo. Então, conselho da Giovana é a capacitação, para que a gente possa entender como especifica, como projeta, como gerencia, como fabrica, como monta, como dá acabamento, como vende, né? Como que esse mundo funciona. E já tem surgido no mercado esse tipo de informação. Eu Gilberto, já estou há muito tempo, né, nesse mercado. Eu falo que assim, muita coisa eu aprendi em braille. Não tinha onde aprender. Tinha que aprender por conta. Então, mas fique à vontade. Eu só quero fazer uma observação que a gente não fez um casamento entre o wood e a madeira engenheirada. Eu vou deixar para o Alan falar um pouquinho disso, porque a gente casa, viu? Maravilha. Então, Legal, legal. à vontade agora, professor Alan Dias, para falar um pouco aí de, se eu quiser fazer um prédio de madeira engenheirada, se eu quiser fazer uma faculdade de madeira engenheirada, se eu quiser fazer um edifício de um shopping center, e aí? Como que eu faço? O que eu procuro? Né? Como é que eu começo essa minha jornada em querer empreender, fazer um empreendimento usando, né, essa tecnologia? Boa. É muito fácil, né, Gilberto? É o seguinte, a madeira, ela é hoje o material mais biofílico que a gente tem no planeta Terra. Não tem uma pessoa que não goste de madeira, que goste de estar perto da madeira. A madeira tem muito a ver com o ser humano. As árvores, quando crescem, têm o seu próprio DNA, como a gente, né? E já está mais do que provado que você estar perto da madeira, quando você é criança, quando você está estudando, faz com que você estude melhor, que você aprenda melhor e tenha uma vida mais saudável, tá? Então, uma coisa que precisa ser quebrado, os prédios de madeira não são totalmente de madeira, tá? Então, isso é a primeira coisa. Todos os prédios de madeira são híbridos. Nem dá para fazer um prédio inteiro de madeira. Então, você tem fundações em concreto, core ou núcleo rígido em aço ou em concreto armado. Aí você tem pilares e vigas de madeira engenheirada, talvez as lajes também de madeira engenheirada, mas geralmente a gente faz pilar e viga de madeira e laje mista de concreto e madeira, porque a madeira é um material muito dúctil, né? Ele deforma, mas ele não quebra. Então a gente precisa dar peso nele, da massa. Então a gente mistura a madeira com outros materiais
E para fazer fechamentos dos prédios, aí acontece o nosso casamento. Porque a gente pode fazer os fechamentos internos com o Light Steel Frame da Carol e o Light Wood Frame da Giovana também. Então, eu passo, sempre que eu posso, eu vou viajar o mundo, conhecendo as construções em madeira. E elas são assim, né? Todas híbridas. A madeira onde ela é visível, porque ela é muito bonita e tem uma resistência muito similar ao concreto armado, né? Falando ali perto dos 24, 25 MPa, é igual ao concreto armado, então só que você vai ter a madeira exposta à vista, bonita, e aonde a gente tem cargas horizontais, como ventos ou terremotos, que a madeira precisa se apoiar, a gente vai para as estruturas mais rígidas. Então é isso. Maravilha, maravilha, professor. Bom, nós aqui no Instituto criamos o conceito de inteligência multiconstrutiva. Como existe aí o conceito de múltiplas inteligências, nós trouxemos, né, esse entendimento, que saber construir de múltiplas formas é o que vai enriquecer a arquitetura, é o que vai enriquecer o design, é o que vai enriquecer a engenharia. Então, acho que missão cumprida, conseguimos aqui fazer com que tanto a madeira engenheirada como o Light Wood Frame, ao final, pudessem trabalhar de maneira colaborativa. Quero agradecer muito a Giovana, agradecer muito o professor Alan Dias e passar a palavra para a Carol para encerrar esse painel. Muito obrigado, Muito pessoal. obrigada. Uma Obrigado. salva de palmas, pessoal. Muito obrigado, Alan Dias, Giovana e Gilberto.